Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Momento Agropastoril. No programa de hoje, traremos os seguintes destaques. Você percebeu uma elevação no preço dos ovos? Você vai assistir a uma matéria sobre as principais causas dessa mudança. Localizado no município de Guarapari, o Parque Estadual Paulo César Vinha abriga a maior área de restinga em preservação do estado do Espírito Santo. Conheça uma biodiversidade única neste local. E vamos falar ainda sobre drones agrícolas de pulverização. Continue acompanhando. A elevação do preço dos ovos tem preocupado os consumidores. Como produtores e consumidores estão lidando com a alta e o que esperar para os próximos meses? Vamos conferir agora a reportagem. O impacto da oferta e procura se vê agora no preço dos ovos no Brasil. Os valores vêm sofrendo elevação nesse início de ano. Segundo o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada da USP, o preço no atacado registrou uma alta de mais de 40% em fevereiro, em várias regiões do país. Isso se dá por alguns fatores que são considerados recorrentes. O especialista Nélio Rand, diretor executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo, explica o contexto. O que são recorrentes? Os custos de produção, eles também são crescentes. Há exemplo, no caso do milho, que é o principal insumo de produção da ração para a produção animal. Para você ter uma ideia, o custo desse milho nos últimos 6 meses, 8 meses, ele subiu 35%. Então, isso é um fator que é presente, então é uma questão que a gente precisa sempre considerar. Uma outra questão relacionada a essas altas é o consumo dos ovos, né? O brasileiro vem consumindo mais ovo nos últimos anos. Para nós exemplificarmos, em 2023 o brasileiro consumiu 242 ovos per capita. Já em 2024, esse consumo foi para 269 ovos. Então, assim, são fatores que impulsionam o mercado, porque tem um maior consumo, então, nesse sentido. Por outro lado, outros fatores associados a essa alta dos preços são sazonais. Por exemplo, o período de alta temperatura que estamos vivenciando impacta na produtividade das galinhas. E menor produtividade ocasiona também menor oferta, né? Então, esse é um dos fatores. Um outro fator que nós podemos atribuir é o custo das proteínas. Se eu usar como exemplo a carne bovina, que está muito cara, né, o consumidor passa a migrar para as proteínas mais acessíveis. E o ovo, nesse caso, é favorecido, né? Então tem um maior consumo. Para os próximos dias, a previsão é de que os valores permaneçam aquecidos para o consumidor. Ele tende minimamente a permanecer aquecido com o preço. Pode ser que tenha um arrefecimento nesses preços, principalmente em função aí da temperatura, né, que tem uma tendência a cair também, né, se nós tivermos aí dias menos quentes. Diante desse cenário, uma dúvida comum é se há alguma relação entre a gripe aviária que atinge os Estados Unidos e eleva os preços para os norte-americanos. Mas o especialista explica que, no Brasil, não há considerável relação com esse fator. O Brasil ele exporta um volume muito pequeno, né, de ovos, apesar de exportar para vários países, né, mas nós exportamos hoje menos de 1% da produção brasileira de ovos. Os Estados Unidos recebem um volume muito incipiente e não é também direcionado para a alimentação humana, mas para a produção de ração animal. Então, não tem uma relação, né, essa questão da alta dos preços dos ovos nos Estados Unidos, que lá, como você colocou, está relacionado à influenza aviária, questões sanitárias, né? E aqui é por uma questão realmente de mercado. Então, hoje, nós não poderíamos relacionar aquela situação de lá ou a situação daqui com a de lá, né? Que nós temos uma realidade de mercado e lá é uma realidade relacionada à sanidade. Mesmo tendo os preços mais altos, o ovo ainda é uma proteína considerada barata. Se nós verificarmos aí essa semana
Eu não lembro a cotação de hoje, por exemplo, mas a última que eu verifiquei, em torno de R$ 235 a caixa com 30 dúzias para o produtor. Isso significa que a dúzia é vendida a R$ 8,30. Se eu transformar isso em quilos de proteína, né, que são 17 ovos aproximadamente, eu terei um valor em torno de R$ 12,50. E convenhamos que R$ 12,50 para uma proteína em relação às demais é bem acessível também. Então, isso que a gente precisa considerar. Apesar dessas altas, o ovo ainda continua sendo uma proteína muito acessível, dado também, junto com a questão de saudabilidade, né, relacionada à saúde também. Vamos conhecer a biodiversidade do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, no Espírito Santo. Um marco de preservação ambiental. É o que simboliza o Parque Estadual Paulo César Vinha para o estado do Espírito Santo. Criado na década de 1990, o parque surgiu em meio a um período de grande crescimento imobiliário, garantindo, na contramão dessa realidade, a proteção de ecossistemas únicos e fundamentais para o equilíbrio ambiental da região. São 1.500 hectares ao todo, que formam o maior trecho de restinga em bom grau de conservação do estado, protegendo a biodiversidade. Das 10 fitofisionomias, o tipo de vegetação diferente que existe na restinga, a gente possui as 10 aqui. Então isso propicia que tenha uma biodiversidade muito grande. E como a gente sabe, a maior parte da população brasileira tem a sua casa próxima à praia, quer ter sua casa próxima à praia, né? A maior ocupação é na Mata Atlântica e a restinga é um ecossistema associado à Mata Atlântica. E aí a gente protege aqui para evitar que aqui seja tudo condomínio, porque se a gente não tiver essa legislação que protege o parque, infelizmente vai ser tudo transformado em moradia. Moradia, hotéis, né? Então é muito importante a gente conseguir proteger aqui. A preservação desse ecossistema garante também a proteção de espécies de animais que estão ameaçadas de extinção. Aqui é possível encontrar uma rica fauna. Um exemplo é o Melanophreniskos setiba. É um microssapo que a gente apelidou ele de setibinha. Ele só é encontrado num pequeno trecho aqui dentro do parque, criticamente ameaçado, e ele é do tamanho de uma unha. Né? Então ele só é encontrado aqui no parque, é uma das espécies que a gente protege. Mas a gente tem também o ouriço preto, que é ameaçado de extinção, a gente tem veado, tem tatu, peixes diversos, répteis também, enfim. O parque é também uma escola a céu aberto, onde é possível contemplar a natureza e adquirir aprendizado sobre a fauna e a flora. O parque faz a educação ambiental ativa nas escolas do entorno, indo às pessoas e também recebendo as pessoas no parque, o que é extremamente importante, porque a gente ama o que a gente conhece. Então, se a gente não conhece a importância sobre o que tem aqui dentro, a gente acaba não dando o devido valor. Então, a gente quer chamar cada vez mais as pessoas para dentro do parque, para conhecerem, se interessarem e amar aqui também, ajudar a preservar. O principal atrativo do Parque Estadual Paulo César Vinha é a Lagoa de Caraís, que ficou popularmente conhecida como a Lagoa da Coca-Cola devido à sua coloração. Para chegar até lá, é preciso percorrer a Trilha da Restinga, um caminho de 2,5 km que pode ser feito a pé ou de bicicleta. E essa coloração é devido à decomposição das plantas, porque a água dessa lagoa é formada da chuva que vai descendo lentamente pelo brejo. E no brejo tem a vegetação, tem o ácido úmico que fica ali, resultante da decomposição dessas plantas, que dá essa coloração à água. Embora este seja o principal atrativo do local, há outras rotas e paisagens que compõem a experiência. Nós temos também a Trilha dos Alagados, temos a Trilha da Cruz, que é um trecho menor para as pessoas que não têm grau de mobilidade, e são os principais. Tem o Mirante também, que é muito bonito, vale a pena ver. Além de toda essa importância ambiental, o Parque Estadual Paulo César Vinha também é um dos principais pontos turísticos para quem deseja contato direto com a natureza no Espírito Santo. A gente está de férias, eu sou moradora aqui de Vila Velha e é a primeira vez que a gente veio no parque, eu estou encantada e muito impressionada com a biodiversidade. É muito próximo de casa, muito próximo da cidade, aqui é muito bonito.
Como morador da região de Guarapari, você deve ter acompanhado toda a história da evolução desse parque ali, o Paulo Vinha. Sim, Claudir, perfeitamente. Essa história desse parque, dessa parque de preservação, nos orgulha muito. Sou vizinho, inclusive, do parque e me sinto lisonjeado por isso. O trabalho que é feito é maravilhoso, tem destaque nacional. E o parque está aberto, inclusive, a visitas para que as pessoas conheçam tudo que é feito lá. Muitíssimo maravilhoso o parque. Bom, e se você está no Espírito Santo, não perde a oportunidade de estar visitando o parque e conhecendo. Tá bem, mudando de assunto, Claudir, qual a próxima matéria? Agora nós vamos falar sobre uma tecnologia de precisão na agricultura que está transformando a forma de lidar com as lavouras. É a utilização de drones agrícolas de pulverização. Vamos então à matéria. O Brasil já se tornou o segundo maior mercado no mundo de drones agrícolas. Mas, apesar do crescimento, ainda há muito que se explorar nesse ramo que tem mostrado um forte potencial para o agronegócio. E o impacto dos drones na produtividade que você tem nas áreas agrícolas do Brasil, na área de pecuária também, controle de ervas daninhas nas áreas onde você não tinha como fazer as pulverizações com outro equipamento. Hoje você consegue fazer essa pulverização com drone. E esse mercado, nós estamos falando do mercado que está pouco explorado ainda. Mesmo que o uso dessa tecnologia ainda tenha muito para expandir, já é possível observar os benefícios de seu uso no campo. As vantagens de pulverizar com a utilização de drones são várias. Por exemplo, ao pulverizar áreas alagadas onde não se pode entrar com o trator, é possível utilizar o drone após as chuvas. O empresário do ramo, Valdecimar Matuschak, ilustra outros exemplos. Na questão de áreas muito inclinadas, onde o trabalho seria basicamente manual e muitas vezes você não consegue fazer o trato da cultura, com o drone você consegue ir até esses locais de difícil acesso. E o drone também você consegue fazer as pulverizações em um momento adequado, como temperatura adequada, velocidade de vento adequada, então você consegue ter eficiência. E em algumas culturas, como grãos, nós temos uma diminuição do pisoteio das máquinas na casa de 3 a 5%, onde uma máquina convencional ela iria fazer um amassamento da cultura de 5%, com drone você entra e não tem amassamento. Outra coisa você pode fazer as pulverizações localizadas. Exemplo, você tem uma área de soja ou uma área de cana, por exemplo, e você tem um local específico para fazer uma pulverização, tem um problema específico. Você não precisa fazer a pulverização da área total. Você consegue mapear essa área e fazer uma pulverização onde você economiza produto, seja biológico ou algum defensivo, e economiza também mão de obra. O uso de drones também reduz a utilização de combustíveis fósseis, visto que os drones são movidos a bateria elétrica. Além disso, há a redução do uso de água. Por exemplo, em 1 hectare da forma convencional, você utilizaria 400 litros de água para pulverizar uma lavoura de café. Com o drone, você utiliza 10 litros de água. Nós estamos aqui com o drone, que é uma aeronave utilizada nesse trabalho de pulverização. Temos aqui bateria, câmeras, a hélice, e o Valdecimar vai falar um pouco das tecnologias que estão embarcadas aqui nesta aeronave. Sim, nós temos aqui um drone que ele é controlado por um controle remoto, onde esse controle remoto você consegue fazer as configurações de plano de voo, todas as configurações de altura, velocidade da aeronave para fazer a pulverização. Uma tecnologia muito importante que esses drones agora eles têm o sistema de bico de pulverização, que você controla o tamanho da gota que você quer aqui no próprio controle remoto, você não precisa trocar mais a ponta de pulverização que nós chamamos. Então, é um controle remoto, basicamente, como um computador. Então, aqui você faz todo o controle. Esse drone ele tem um sistema aviônico também, como os aviões convencionais, como a caixa preta. Ele tem um sistema de log de voo, onde você consegue extrair dele
uma leitura de todas as suas funcionalidades, por exemplo, no caso de uma garantia, que você precisa ver o que aconteceu, você tem todos esses registros. Nós temos o drone que ele é controlado via satélite. Então, toda a operação do drone, quando você faz um plano de voo, toda essa operação ela vai ser feita controlada via satélite. Nós temos sistemas anticolisão, que são radares altamente confiáveis para você poder fazer a sua operação com cuidado. E nós temos esse mesmo radar aqui embaixo, onde você controla a altura da pulverização. Câmeras, você controla, você pode ver aquilo que você está pulverizando, como também você pode fazer mapeamento com esse drone. Você pode fazer mapeamento da área, fazer até o relevo em 3D daquela área que você quer pulverizar. Temos aqui um sistema de iluminação noturna e um sistema também onde que ele consegue, que nós chamamos de binocular, onde ele consegue acompanhar também o relevo. Então, assim, é um equipamento altamente tecnológico. Nós temos aqui os motores de propulsão com os seus aceleradores de controle e as baterias elétricas. Os drones também, eles não são um equipamento somente para pulverização de líquidos, tá? Você pode substituir esse tanque por um dispersor de sólidos. Esse dispersor de sólido, você retira essa parte e coloca um dispersor de sólido aqui, que nessa dispersão de sólido você consegue, por exemplo, fazer plantio de sementes, plantio de braquiária para pastagens, dispersão de fertilizantes. Então, reflorestamento de áreas que é de difícil acesso, você vai jogar semente, você pode utilizar o drone. Então, nós temos várias funções com esse equipamento altamente tecnológico. A inserção de tecnologias como os drones também tem contribuído para um efeito inverso, em que as pessoas que antes saíam do campo para as cidades agora voltam para o campo. Porque em muitas propriedades rurais hoje existem tecnologias maiores do que alguns grandes centros, porque ele vai encontrar lá um trator que ele é controlado via satélite, como o drone é controlado via satélite. Então, hoje nós estamos acompanhando um efeito inverso de pessoas saindo da cidade, filhos de fazendeiros que vieram estudar nas grandes cidades, estão voltando para agora as suas empresas rurais, onde tem muita tecnologia. E esse é um fato que não tem acontecido somente no Brasil, é um fato que a gente tem acompanhado também, como na China, um fato acompanhado no México, por exemplo, onde pessoas saíram do campo para a cidade. Agora nós estamos vendo, com a introdução da tecnologia, pessoas saindo da cidade e indo para o campo para produzir. E agora chegou a hora de ficarmos mais perto do ambiente da roça. Nosso quadro Coisas da Roça. Vamos conferir o vídeo de hoje. Assim chegamos ao final de mais um programa. A você que nos assiste, continue acompanhando a programação da TV Manaim. Até a próxima semana com mais conteúdos inéditos aqui no programa Momento Agropastoril. Até lá! Até lá!